Olá! Depressão, excesso de bebidas alcoólicas, gordura, obesidade. Estes são alguns dos fatores que aumentam a incidência de câncer na mulher. O câncer na mulher moderna. Este é o tema do Espaço Mulher de hoje. Boa noite! Hoje eu converso para falar sobre esse assunto com o doutor ginecologista Hélio Haddad. Doutor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, telespectadores e telespectadoras. Lembrando que, para quem quiser participar, o telefone é 3829-1606. A gente espera aqui as suas perguntas. Doutor, a gente tem um dado aqui que 5 a 10% dos casos de câncer são, na verdade, fatores externos ligados geralmente à mudança de comportamento que faz com que aumente, na verdade, a incidência dessas doenças. Como é que funciona? Que tipo de fatores são esses? Eu acredito até que seja um índice maior, com uma mudança da qualidade de vida que a nossa população tem hoje. Nós poderíamos reduzir até 50% da incidência de câncer que vem ocorrendo em homens e em mulheres. Quando escolhi o tema o câncer na mulher moderna, eu fiz porque a mulher de hoje está exposta, como você falou, a uma série de fatores e a uma forma de viver que facilita a ocorrência do câncer. Hoje a mulher adia a sua gravidez por motivos profissionais, principalmente, e está comprovado que a primeira gravidez muito tardia é um fator que favorece a exposição aos hormônios estrogênios e ela terá uma chance maior de apresentar o câncer de mama. Nos últimos 20 anos, a incidência de câncer cresceu 50%. Percentualmente falando, isso não é devido apenas ao aumento populacional. Então é preciso focar bastante na qualidade de vida, porque a maneira como o ser humano vive hoje prejudica tanto o meio ambiente quanto a saúde individual de todos. Só uma correção, eu havia passado agora há pouco o telefone 3829-1606. Confirmando o telefone para você enviar aqui e mandar para a gente as suas perguntas é o 3829-1605. Doutor Hélio, de que maneira esses fatores, na verdade, eles influenciam? O senhor disse agora há pouco, de repente, uma exposição maior ou por mais tempo a esse hormônio, estrogênio. De repente, o estresse, mudança climática, isso, de certa forma, pode contribuir? Os fatores externos contribuem significativamente para que aconteça a doença no ser humano. Então, basicamente, alguns fatores comprovadamente aumentam a incidência do câncer. São eles: a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, a ingestão de gorduras, de frituras, de alimentos industrializados com conservantes. Então, quando o homem foge da natureza, quando o ser humano foge do que é natural, ele agride o seu organismo de uma maneira altamente nociva. E ele apresenta ao organismo humano uma série de doenças, não só apenas o câncer. As demais doenças degenerativas também incidem em alto índice no ser humano do século XXI.
E é por isso que nós precisamos focar a nossa atenção e chamar a atenção de todos para uma mudança radical na qualidade de vida. Tenho de falar também no álcool, no cigarro. Todos esses fatores contribuem para a grande maioria das doenças que hoje ameaçam a humanidade, que está vivendo cada vez mais. Só que ela está condenada a viver muito de uma maneira não prazerosa, não saudável, a menos que alguma providência seja tomada, a menos que alguém traga a público essas noções que a medicina já comprovou. O senhor falou agora de hábitos saudáveis. Doutor Hélio, falando especificamente do câncer no colo do útero, o fato de uma mulher ter relações com vários parceiros ou mudar com frequência de parceiro, isso aumenta a probabilidade? Aumenta significativamente, porque o câncer de colo de útero, ele tem vários fatores causais, mas é essencial que exista o vírus HPV presente. A existência do vírus não causa câncer, mas o câncer causado por inúmeros fatores necessita da presença do vírus. E o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível. O HPV, ele pode, então, ele pode, de repente, se transformar, ele pode vir a ser um câncer? Não, o HPV... Ou ele aumenta a possibilidade? O HPV é um vírus essencial para que outros fatores agridam o colo uterino e causem o câncer de colo de útero. Nós precisamos chamar a atenção de que o vírus HPV não causa diretamente o câncer. Mas quando não há o vírus no organismo humano, dificilmente essa mulher apresentará a doença. Então é uma questão que precisa ficar esclarecida. E hoje nós já temos um grande avanço, que é a vacina contra o HPV, que deve essencialmente ser administrada em toda mulher de 9 a 19 anos, ou segundo alguns, dos 9 aos 26 anos de idade. Antigamente, prescrevia-se a vacina apenas para mulheres que nunca haviam tido vida sexual. Hoje, independentemente dela ter tido ou não experiências sexuais, recomenda-se a aplicação da vacina nessa faixa etária de 9 a 19 e, em alguns casos, até os 26 anos de idade. Uma informação que o senhor falou agora há pouco de extrema importância, vale até a pena a gente refrisar, que é a vacina contra o HPV, né? Até para prevenir aí, de repente, mais complicações no futuro. É uma vacina nova, ela começou muito cara, hoje já tem um preço bastante acessível. É preciso que toda mulher procure o seu ginecologista, as adolescentes principalmente, para que o ginecologista as oriente para que elas tomem essa importante vacina que contribuirá dentro de 20, 30 anos para uma redução significativa do câncer de colo de útero. Doutor Hélio, explica aqui, todo tumor necessariamente é um câncer? Não. Nós temos diversos tipos de tumores. Os benignos, que são localizados, que fazem com que ocorra um caroço, popularmente falando, e não passa de uma alteração, muitas vezes, estética, e que não levará a mulher, em nenhuma circunstância, à morte. Já o câncer é um tumor que cresce desordenadamente, que invade tecidos vizinhos, que se multiplica, se lança à distância, formando novos tumores, e ele suga a energia vital, suga a vida do ser humano portador da doença, levando-o à morte. É uma doença
onde a prevenção consegue reduzi-la drasticamente. Então é muito importante que falemos sistematicamente sobre isso. Eu escrevo também no jornal Lavras News uma coluna semanal sobre saúde e meio ambiente e tenho frisado bastante este assunto que é do interesse comunitário. Doutora Hélia, a gente tem uma pergunta aqui que é da Carmen. Ela fala o seguinte: menstruei com 11 anos, irei entrar na menopausa mais cedo. Na verdade, ela menstruou com 11 anos e vai entrar na menopausa agora mais cedo. Então, ela pergunta, isso pode aumentar os riscos de eu ter algum câncer? Quem pergunta é a Carmen. Bom, eu responderia basicamente que não. Uma menstruação, uma menarca, que é a primeira menstruação ocorrida aos 11 anos, ela está na faixa normal de ocorrência nos dias atuais. Nós sabemos que a cada 10, 20 anos, a primeira menstruação ocorre mais cedo do que ocorria antes. Agora, isso também não quer dizer que você vá fazer uma menopausa mais precoce. Pode ser que sim, pode ser que não. A idade da menopausa, ela segue muito mais a genética do que a iniciação dos ciclos menstruais. Doutor Hélio, tem aqui uma outra pergunta que é da Maria Lúcia. Mas antes de fazer a pergunta dela, eu queria que o senhor esclarecesse até para mim mesmo. O senhor falou agora há pouco, a cada ano as mulheres estão menstruando mais jovens, né? Existe algum dado, algum fator específico? Por que isso está acontecendo? A cada 20 anos há uma diminuição da idade da primeira menstruação. Então, muitos estudos mostram que as mulheres, as adolescentes, as crianças, são estimuladas principalmente pela televisão. O estímulo precoce desperta a sexualidade e, de alguma maneira, isso acorda o ovário que passa a produzir os esteroides sexuais mais precocemente. Essa é uma das hipóteses para estes acontecimentos. Na época em que a televisão se restringia às cidades, as meninas da zona rural não apresentavam uma antecipação da idade em que acontecia a primeira menstruação. Hoje, como a televisão atinge todas as regiões urbanas e rurais, já as garotas da zona rural também vêm apresentando este fato. Então, eu diria que é uma estimulação precoce e um dos fatores é a televisão. A televisão, né? Voltando aqui à pergunta da Maria Lúcia, ela pergunta o seguinte: é verdade que amamentar diminui o risco de ter câncer de mama? É verdade isso, doutor? É uma verdade comprovada. As mulheres que amamentam os seus filhos, estatisticamente, têm uma proteção contra o câncer de mama. Então, a mulher deve fazer 3 ações para evitar o câncer de mama: amamentar o seu filho, ter uma alimentação correta, porque a alimentação previne 25% dos casos de câncer, quando ela é correta diariamente, e praticar exercícios físicos. Então, a vida saudável e aquilo que é mais natural que existe, que é o ato de amamentar, são fatores preponderantes para baixar a incidência do câncer de mama na população feminina. Porque o câncer de mama acontece no homem também, mas só numa minoria. Era uma pergunta que eu queria fazer. O câncer de mama também acontece no homem? O câncer de mama é uma doença da glândula mamária. Mas como a mulher é exposta ao hormônio estrogênio, e ele é o grande fator estimulante da possibilidade de acontecer a doença. Isso faz com que ele seja mais comum na mulher. Então, ele incide preponderantemente na mulher e é raríssimo no homem.
Interessante essa informação, não sabia. Mas um tumor de mama pode acontecer no sexo masculino e aí o homem também deverá procurar um mastologista. O silicone pode prejudicar de alguma forma o diagnóstico? Não. Ele dificulta um pouquinho o diagnóstico, mas não a ponto de tornar a mulher que usa silicone uma mulher de alto risco para o câncer de mama. Ela poderá submeter-se, como todas as mulheres devem fazê-lo, ao exame clínico anual e à mamografia. O maior avanço na prevenção do câncer de mama é a mamografia. Só quero ressaltar que nós estamos falando do câncer de uma maneira geral. E os hábitos da mulher moderna favorecem não apenas a incidência do câncer de mama, mas a incidência de todos os outros cânceres. Quais são os cânceres que mais incidem na mulher? Fora o câncer de pele, que lidera o ranking, os cânceres mais frequentes na mulher são o câncer de mama, de colo de útero, de intestino e de pulmão. E eu quero ressaltar a importância do hábito de fumar para a ocorrência de cânceres, não só de pulmão, mas com os demais cânceres também. A mulher hoje fuma, ingere álcool, alimenta-se mal, é sedentária, tem excesso de gordura corporal. E com isso ela aumenta em 50% a possibilidade de vir a ter um câncer. Tem ainda o estresse, o corre-corre do dia a dia, uma série de fatores, né, doutor? A gente vai agora rapidinho para um breve intervalo. Lembrando que se você quiser participar, o telefone 3829-1605. Sua participação é muito importante, eu espero muito a sua ajuda aqui no nosso programa. Ligue, participe, a gente volta já já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o Dr. Hélio Haddad. Nós estamos falando aqui sobre o câncer na mulher moderna. Eu tenho uma pergunta aqui, Dr. Hélio, que é da Marcela. E ela fala que já teve HPV, que não tratou e sarou sozinho. Ela pergunta aqui, por isso ela pode ter câncer, o que ela deve fazer? Bom, Marcela, eu falei no começo e vou dizer novamente que o HPV ele não causa obrigatoriamente o câncer. Nós hoje já conhecemos 200 tipos de HPV. Há um ano eu falei aqui que tínhamos em torno de 100 tipos de HPV. Hoje já são conhecidos 200 tipos. E alguns poucos têm a faculdade de facilitar a ocorrência do câncer de colo de útero. Então, para que aconteça o câncer, é necessário que a mulher contraia o vírus HPV cancerígeno e outros fatores venham atuar no colo desse útero, que são esses fatores ambientais e de qualidade de vida que eu tenho comentado. Então, a obesidade, sedentarismo, o álcool, o fumo, a alimentação inadequada e a falta de exercício físico permanente, constante, aliado à existência do HPV, poderá levar ao câncer de colo uterino. O organismo humano ele tem a sua imunidade, a sua defesa, e ele consegue eliminar a maioria dos contágios de HPV ao cabo de alguns anos de vida. Não há tratamento para o vírus. E volto a frisar, o ponto mais importante da nossa entrevista é a existência hoje da vacina contra o HPV. Sem o HPV, a mulher não terá câncer de colo de útero. Agora, contraído o HPV, se ela fizer os exames rotineiros anuais e tratar todas as lesões que poderão virar um câncer, ela não morrerá de câncer de colo uterino.
Aproveitando esse gancho que a gente está falando aqui do câncer no colo do útero, a atrofia do útero, isso pode contribuir, pode aumentar a incidência do câncer nesse órgão ou não? Bom, quando a mulher entra na menopausa, os seus ovários entram em um processo de atrofia e a falta de estrogênio leva o útero também à atrofia. E essa atrofia protege o órgão, pois dificilmente uma mulher de 70 anos irá apresentar câncer de colo de útero, a ponto do Ministério da Saúde preconizar o exame de Papa Nicolau anual até os 70 anos de idade. Se até lá nada aconteceu, provavelmente essa mulher não virá apresentar a doença durante 10, 20 anos de sobrevida que ela poderá ter após esta idade. Doutor Hélio, nós temos aqui uma participação masculina, é o Júlio César. E ele pergunta aqui, ele fala assim, gostaria de saber se o uso constante de desodorante aumenta o risco de ter câncer de mama. Bom, o uso de produtos com finalidade de inibir a sudorese axilar, até onde eu tenho conhecimento, não é causa de câncer de mama. Não está incluído entre os fatores de risco comprovados. Então, pode usar o desodorante tranquilo. Exatamente. Não há nenhuma proibição científica para um ato que é elementar e saudável. Agora, também não precisa ser um uso abusivo, porque ninguém pode garantir nada, mas até hoje não existe nenhuma contraindicação formal para a utilização dos desodorantes. Nós temos aqui a pergunta da Ana Paula, e ela vai perguntar o seguinte, a dúvida dela é a seguinte, o uso prolongado de anticoncepcional pode levar ao câncer? Tem alguma ligação, de repente, o aparecimento do câncer com o uso do anticoncepcional? Estudos atuais vêm demonstrando que quando a mulher inicia, como ocorre hoje, o uso da pílula anticoncepcional, desde a adolescência e depois ela vai engravidar muito tardiamente, aí ela utilizará a pílula hormonal por 20, 25, 30 anos, isso poderá aumentar um pouco a chance dela apresentar câncer ginecológico. Só que isso não é motivo para que ela não tome a pílula. É motivo para que ela não deixe de fazer o seu exame periódico. Porque no colo do útero, primeiro aparece a lesão precursora e ela pode ser tratada. E na mama, a ocorrência de uma lesão inicial, minimamente invasiva ou não invasiva, ela apresenta um índice altíssimo de cura. Então a mulher não vai deixar de tomar pílula, porque a pílula tem inúmeros benefícios além de evitar a gravidez. E o risco que ela pode apresentar é contrabalançado pelo exame de rotina anual, que evitará a ocorrência do aumento da mortalidade por câncer. Doutora Haddad, a gente tem uma pergunta aqui, é a Maria Aparecida. Não tem muito a ver com câncer, mas ela fala aqui que ela fez uma cirurgia há 3 anos para tirar um mioma. Ela teve que tirar mais da metade do útero, só ficaram os ovários. Ela fala aqui que menstrua normalmente. E ela pergunta se é possível ter filhos futuramente, mesmo depois de ter tirado, ela fala aqui, metade do útero. Ela pode ter filhos? Quando uma mulher retira, como você está dizendo, metade do útero, o mais provável é que não haja condições para uma nova gravidez. Mas quando a mulher tira apenas um nódulo miomatoso uterino, ela poderá ter filhos. Então, cada caso é um caso. Há necessidade de se avaliar com o
médico que fez a cirurgia, qual o segmento uterino que realmente foi retirado e se a cavidade uterina permaneceu íntegra e também as trompas que vão permitir o trânsito do óvulo dos ovários até o útero. Então, cada caso é um caso, vai depender do tipo de cirurgia que você fez. E aí, só o médico que a procedeu que poderá dar essa informação. Doutor Hélio, a Bianca, ela fala aqui que viu no começo do programa a gente comentando que a obesidade aumenta a chance de câncer. E ela pergunta aqui, o aumento de peso só, o sobrepeso, ou seja, uma pessoa gordinha, nessa pessoa também aumenta a chance? Para essa pessoa há também uma probabilidade maior? O excesso de gordura corporal traduz uma má qualidade de vida, traduz uma má alimentação, traduz a falta de atividade física. Então, todo excesso de gordura corporal, eu me incluo nesse grupo, expõe o indivíduo a um risco aumentado para a ocorrência de qualquer tipo de câncer. Então, a vida saudável, ela leva obrigatoriamente à perda da gordura corporal e todo excesso de gordura corporal reflete uma má qualidade de vida, principalmente na alimentação. Hoje, todo mundo deve buscar orientação com um nutricionista para ter uma alimentação equilibrada e saudável. Deve-se ingerir de 400 a 600 gramas diárias de legumes, vegetais e frutas. E pouca gente faz isso. Hábitos saudáveis são fundamentais, são essenciais, né? Olha só o que a Rose pergunta aqui, doutor Hélio. Ela fala que fuma muito, mas que alimenta muito bem e que a menstruação dela sempre foi muito regular. E ela pergunta aqui, ela fala aqui que caminha, entre outras coisas, que tem uma vida saudável, mas fuma muito. Então ela pergunta, posso ter câncer, tem probabilidade maior de ter câncer no útero ou nos seios só por fumar? Bom, você está exposta 20 vezes mais do que a população geral ao câncer de pulmão. Agora, o câncer ginecológico também é dependente, em certo grau, da ação dos produtos nocivos do cigarro, inclusive do fumo passivo. Quando alguém fuma em um ambiente fechado e você inala aquela fumaça, não sendo fumante, essa pessoa também estará exposta às consequências nocivas do cigarro. Então, parabéns pelos seus hábitos saudáveis de vida, mas você está... Mas fumar estraga tudo, né? Você está protegida parcialmente, mas tem um grande fator de risco para apresentar câncer de pulmão e outros tipos de câncer, principalmente de bexiga, de aparelho digestivo e outros mais. Doutora Hélio, eu tenho muitas perguntas aqui ainda, mas o nosso horário já acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui, foi um bate-papo muito gostoso. Para mim foi muito útil essa nossa conversa aqui, foi muito proveitoso. Eu espero que a gente encontre aqui por muitas e muitas vezes ainda. Foi um prazer estar aqui. As perguntas que não puderam ser respondidas serão colocadas no site da AMIR e eu voltarei a falar sobre este assunto tanto no site da AMIR, onde publicamos matérias, como através do meu blog pessoal, que está à disposição de toda a comunidade. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, obrigada a todos aqueles que participaram e eu espero vocês no próximo programa. Até lá!